E aí? Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo bom? bom? Como vai? Tudo ótimo. Estamos aí na frente, ahead of schedule. Estamos antes, aí, um minuto antes. Já conectado. Importante, né? É assim que é importante, um minuto antes. Não tem trânsito. Não tem desculpa para atrasar hoje, né? Eu fiz um call mais cedo com um cliente. Na verdade, a gente fez uma vídeo com 12 pessoas. Todo mundo chegou antes do horário. Aí a head lá da empresa falou: opa, ninguém atrasou. Eu falei: não tem trânsito. Se tivesse trânsito, tinha uma justificativa. Como não tem, não tem por que atrasar. Não tem mesmo. Mas você sabe que essas. Eu fiz, cara, desde que eu estou fazendo home office, já tem o quê? Já tem 2 dias, talvez? Tem 10 dias úteis. Não é isso? Essa semana é anterior. Eu fiz, puta, deixa eu ver, talvez uma média de 4 calls, video calls por dia, talvez. Então, já uns 40. Nenhum eu atrasei, ninguém atrasou, cara. Descobrimos. O problema é o trânsito. Quando a gente fala está O problema é que. engarrafado, de fato ele está engarrafado. Não é falta de pontualidade, não. O trânsito, eu acho o seguinte, eu acho que a gente, eu estava refletindo sobre isso. Eu acho que a gente, quando está pessoalmente, principalmente por essa questão cultural, nossa, brasileiros e tal, quando você está pessoalmente, você tem uma dificuldade maior em cortar a conversa, falar, não, eu tenho uma outra reunião ali e tal. E pelo menos eu observo isso em mim. E no call, todo mundo é tranquilo, olha, acabou o tempo aqui, eu tenho outra call, acabou. Pelo menos Exatamente. eu observei isso. E ninguém consegue ficar, né? Ninguém consegue ficar muito tempo também. Não justifica, não. Tem isso também, não tem o prazer de estar para o calor humano para te acolher ali. Então você acaba tratando o que tem que tratar e acabou, resolveu. Talvez, de certa forma, tenha uma ansiedade em resolver e sair do videocall. Talvez porque seja um lugar meio incômodo ainda, né? É. Para muita gente. E aí, quando começamos, então? Vamos lá? Esperando o pessoal entrar. Tem um monte de gente dando ok, oi, tchauzinho, thumbs up, um dedinho para cima, assim. Então, podemos começar, né? Podemos Quem que é? começar, vamos Quem que lá. manda aqui? Pode começar, editora? Pode começar, não? Então, estamos aí, Turnarounders, que é uma instituição dedicada a disseminar conhecimento em reestruturação de empresas, em gestão de crise, fazendo aí nosso primeiro evento do ano. A gente estava retomando os eventos deste ano, numa programação que já estava construída, a gente ia anunciar, e aí veio a pandemia do coronavírus, Covid-19. E aí a gente teve que tomar medidas, e uma das medidas foi essa aqui, ó. Já em uma semana a gente está inaugurando nossa primeira live, nosso primeiro evento online, com esse convidado super especial aí, especialista em um monte de coisa que eu já vou apresentar. Vamos com calma aí. Então, Turnarounders, se você entra aí, www.turnarounders.com, para saber mais, procura a gente no LinkedIn, procura no próprio Instagram, quem está aqui, óbvio, turnarounders.oficial. Bom, eu sou o Pedro Guizo, um dos fundadores da Turnarounders. Criei o curso de reestruturação de empresas para executivos na Fundação Getúlio Vargas, o Turnaround Management, na FGV. Sou fundador também da IBIX Value Creation, uma das empresas aí de reestruturação do Brasil mais especializadas e renomadas. E tenho aí o prazer de estar falando com nosso amigo Washington Pimentel Júnior, também aí um especialista em reestruturação, especialista em gestão de crise, com LLM no INSPER, com MBA na Fundação Getúlio Vargas, meu colega aí também, com especialização em insolvência, bankruptcy, em Cambridge, meu alumni também de Cambridge, no Other Place lá que é Oxford, a gente não fala o nome, Columbia, sócio do Caterino Pimentel, Aires Caterino Pimentel Soares, advogados, fiz minha lição de casa, hein? A CPSADV.br, e especialista também em lives, muito importante, nos ajudando aqui a conectar via o Instagram. Muito bem, a gente estava planejando fazer isso no YouTube, mas o YouTube está super carregado, com algumas mudanças técnicas aí recentes. Então a gente veio aí com a ajuda do nosso especialista em crise e em lives, Washington, migramos aqui para Instagram. Tá, mas tá E bom. Hã?
Tá bom, 25 pessoas, a gente já está engajando aí, bastante Já estamos gente. engajando, agradecendo todo mundo que está aí. Então, viemos aqui para falar das primeiras providências legais numa pandemia. Washington, o que você tem para nos dizer aí? O que você trouxe para nós? Rapaz, eu queria agradecer o convite, Pedro, do Turnaround. Assim, sem dúvida alguma, vocês contribuem bastante para a formação e para a consolidação desse mercado. Peraí, tá tomando gin uma hora dessa já? Vamos lá. Inclusive, eu fiz uma chamadinha. Isso que é Turnaround, eu tô de água aqui, o cara tá de gin. Nós estamos fazendo a Happy Quarantine Hour, que é a happy hour, cada um na sua casa, na quarentena. Então, happy hour, eu preciso estar tomando alguma coisa. Só para deixar registrado, tem muito mais tônica do que gin aqui dentro, mas tem um pouquinho de gin, sim. Ah, entendi. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, a gente marca uma próxima que eu pelo menos coloco aqui a bebida a rigor, tá? Só para poder a gente não... Tá bom, eu imaginei que você estivesse aí com alguma bebida alcoólica, estou bastante decepcionado agora. Meu amigo, eu queria agradecer, a gente, sem sombra de dúvida, a gente admira o trabalho que vocês aí estão desempenhando. Tive a oportunidade de participar de um bootcamp de vocês, um intensivo bastante frutífero, muita gente boa, compartilhando conhecimento, a gente teve aí situações simuladas. Com certeza, vocês mudaram um pouco a dinâmica de como se ambienta a recuperação e como se traz a dinâmica para a sala de aula, para que a gente consiga compartilhar. Parabéns para você, parabéns para a Ana. É, sem dúvida alguma, um prazer estar aqui. Só para fazer alguns ajustes na máquina, nossos cursos em Cambridge e Oxford são cursos executivos. Eu ainda não tenho uma certificação para ser alumni, mas chegarei lá breve. Tá bom, Talvez, tá bom. Tava olhando lá a LSI para poder ir. Tem curso de LLM executivo. Dá para poder fazer part-time lá e aqui, porque ficar lá um ano é bem difícil, né? Mas é fantástico. A cidade ali é fantástico. Pós-pandemia, vale a pena fazer mais algum curso lá. Eu pretendo fazer mais cursos lá, porque estou com muita saudade. É muito bom. Mas fora isso, a gente teve a oportunidade de estudar fora, fazendo aí análises comparativas dos sistemas de insolvência e reorganização fora. Importante para poder a gente raciocinar um pouco como é que a gente atualiza não só a nossa legislação, mas o mindset. Quando você vai para os Estados Unidos, no Chapter 11, quando você vai lá para a Inglaterra, no que eles chamam de, nem é reorganização, eles falam de liquidação, enfim, é um sistema meio misto, né? Você vai para uma perspectiva de ter uma solução realmente de mercado, pouca intervenção do judiciário. O judiciário está a ajustar os excessos, né? Aqui não. Aqui você tem uma preponderância do judiciário. Mas, voltando aqui à nossa pauta, você me fez a pergunta que você me fez é bem difícil, porque eu nunca vivi uma pandemia, talvez não nesse Acho que nenhum de nós, né? Acho que nenhum de nós. A gente não tem... Na verdade, eu estava lendo hoje que a H1N1 ela teve grau de pandemia, não foi? Ela chegou a ter grau de pandemia. Pois é, eu acho que eu descobri isso aí também recentemente. Mas eu acho que ela não estava na época, porque agora a gente tem dois... O elemento hoje é bem interessante. Nós temos, sem sombra de dúvidas, uma crise econômica, né? A gente tem aí... Já se diz há muito tempo que a gente estava com uma alavancagem em débitos corporativos muito grande, a gente tinha aí também um vencimento de dívidas corporativas de longo prazo, então já se esperava esse movimento, só que o coronavírus veio e ele conseguiu apertar num botão e antecipar o que se esperava, e aí é o fogo sendo apagado com gasolina, ou seja, a gente criou uma repercussão exponencial de tudo isso. Então a gente tem aí fatores bem sui generis, que agora a crise ela não é setorial. Né? Já tivemos crises de vários setores, várias estruturas. Hoje a crise é para todo mundo. Eu, vocês estamos em casa e os nossos clientes todos estão em casa, nossos parceiros, assessores, estão todos hoje repensando o seu modelo de negócio para poder saber como ultrapassar, porque hoje todo o planejamento da gente é de curtíssimo prazo. A gente está trabalhando hoje com semanas, né? A gente não consegue nem trabalhar com um mês. São semanas hoje. Então todo cliente que chega, a gente fala, vamos colocar a pauta, o planejamento. Qual é o planejamento? Uma semana. A gente tem medidas provisórias sendo editadas semanalmente, trocas de medidas provisórias, nós temos intervenções locais, então nós temos prefeituras impedindo o trânsito. Em São Paulo, a gente está aí com shoppings fechados, bares fechados,
Salvador está com limitação, Brasília com limitação, Rio de Janeiro com limitação. Então, nós temos micro e macro regulações que estão deixando a gente bem perdido. E aí eu tenho dito muito para os clientes hoje, quando você fala sobre ambiente legal, né? Assim, quais são as medidas legais mais relevantes para você tomar? Eu acho que nesse primeiro momento, acho que todo mundo, eu, você, quem trabalha com turnaround, qualquer advogado hoje, qualquer um, inclusive aqueles que nunca trabalharam, tem que trabalhar, tem que vir para o mercado, e se não souber, procura o Pedro, procura a Ana, procura outros parceiros que trabalham na área para poder ter uma orientação, porque você precisa entender nesse momento de como ajudar o seu cliente nessa crise, e não tem braço para todo mundo, então a gente precisa se unir realmente e trabalhar com tal a chamada teoria da imprevisão. Ou seja, todos os contratos, nenhum tinha capacidade na sua dinâmica de prever o que nós estamos vivendo. Se não tinha condição de prever, a primeira coisa é senta na mesa e renegocia ou enxerga os seus contratos para saber quem é que você vai chamar para a mesa, para de alguma forma já estabelecer uma relação saudável de negociação. Por quê? Porque você tem uma cadeia de suprimento que é muito relevante, que a sua empresa não pode, nesse momento, se negar a negociar, a ouvir, a tentar, de alguma forma, negociar. Por quê? Porque a tendência é, quando isso passar, restarão poucas empresas vivas. Né? Se de fato acontecer um isolamento de 3, 4 meses, eu estava vendo ontem, não sei se você chegou a ver a projeção do JP Morgan, né? Do quanto de reserva de caixa as empresas têm para passar por isso. Nós temos uma mediana de 27 dias, ou seja, se tiver... Isso aí circulou os WhatsApps, acho que de todo mundo, né? 27 dias de média. E aí, faz como? Com 27 pois dias, a gente Já que você trouxe esse ponto de caixa, deixa eu trazer um número aqui, porque eu fiz uma pesquisa recente, que inclusive eu coloquei no meu livro, que eu vou divulgar logo mais aí. As empresas mais ricas, mais cash rich do mundo, a Apple tem 3 meses de caixa, a Amazon tem 2 meses de caixa, a Microsoft é uma das mais cash rich, tem quase 13 meses de caixa, a Facebook tem quase 8, Johnson Johnson tem 2,9 meses de caixa, Pfizer, uma empresa também super rica, 4 meses de caixa. Isso é entre as empresas mais valiosas do mundo e que também são as mais cash rich do mundo. Ou seja, se esses caras duram 3 meses, se tiver um mercado paralisado, como é um dos cenários que a gente tem que contemplar, o que será do resto das empresas, né? Mesmo as grandes, mas as médias, pequenas também. Então, e quando você vai para as pequenas e médias, esse dado aí de 27 dias ou poucos dias, realmente... Não existe. Não existe. Para a gente que conhece um pouco, inclusive, do nosso mercado aqui, do Brasil, não existe 27 dias. Né? Você tem uma empresa aí que ela na verdade, é um mês... Não, eu achei otimista, eu achei bom esse dado de 27. 27 eu achei excelente. Mas, pelo menos, você... porque assim, porque você está falando das empresas cash rich aí, e quando você passa para poder analisar, por exemplo, você pega uma Apple, aí o cara, em vez de dizer que ela tem 2, 3 meses de caixa, o cara fala o valor do que ela tem em caixa. Bilhões e bilhões de dólares. Ok. Mas o tamanho dela... O tamanho dela não é nada. Não é nada, não é entendeu? nada. Então, assim, você distorcem o conteúdo e acabam criando uma sensação para o empresário de que ele realmente não pode fazer nada. Que quem pode fazer é uma Apple que tem um caixa com alguns bilhões de dólares. Não, a Apple, assim como você, não tem como fazer muita coisa com a economia parada 2, 3 meses. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Hoje a gente tem um desafio, e aí quando eu disse, eu trago para a mesa assim, quais são os contratos mais importantes da sua cadeia de suprimento. Né? Esse é o primeiro ponto para a gente analisar e enxergar o caixa para poder, de alguma forma, alocar corretamente. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Eu não sei qual que é a prática desse live aqui, que eu estou aprendendo isso aqui também, tá? Aí você me ajuda aí, você como especialista nisso também. Tem uma pergunta aqui do Restructure or Die. Tem uma pergunta que meses de caixa são cobertura de custos fixos sem receita? Esse dado que eu passei aqui é equivalente à receita da empresa. Então, depende da margem da empresa, isso pode ser um pouco mais de tempo do que esse número aqui. Mas a verdade é que a maioria dessas empresas aqui, quando você olha para a última linha, a margem é 10%, 20%. Então, isso aqui cobre... Quando eu vejo 3 meses de Apple aqui, de cobertura de caixa,
Isso aqui talvez seja 3 meses e meio, 4. Mas é isso. O dado realmente é de que essa sobrevivência não é tão longa mesmo. Tá? Só para esclarecer a dúvida aqui do Restructure or Die. É porque, na verdade, só para lhe explicar, eu não sei se você está vendo, do lado aqui embaixo tem um ambiente para comentários e do lado tem uma caixinha com uma interrogação. Essa caixinha é para o pessoal fazer pergunta. Então, eles fazem pergunta, no final a gente responde. Essas aqui do lado também são interações ao vivo, ou seja, o pessoal vai entrando, vai perguntando e a gente vai interagindo. Tá bom, eu já interagi com uma aqui então. Ó, o Restructure or Die falou obrigado, de nada. É o Jorge Paulo Lema, a foto dele aí, ó. Aí não tem problema de caixa. Agora eu interrompi você. Então você estava falando que os seus clientes acham que sobrevivência é só para os caras ricos, as empresas ricas. Assim, nem só os clientes, quando eu estou falando no mercado. Aí você explica para eles que não é assim. Ninguém tem dinheiro para sobreviver 1 ano, 3, 6 meses. 4 meses. Ninguém. E aí a gente põe isso na conta e começa a negociar esses contratos estratégicos. E aí vem hoje tem outro ponto afligindo muito o mercado, que é o seguinte: o que é que eu faço com os meus empregados? Né? Vou demitir todo mundo? Como é que eu demito? Eu estou autorizado? Não estou? Hoje saiu uma decisão a isso do Tribunal de São Paulo, do interior, determinando a suspensão da demissão em massa de uma empresa aí em São Paulo. Não, Rio Grande do Sul. Né? Rio Grande do Sul. O justiça falou: você não pode demitir, não, devolve todo mundo. E aí o cara fala: cara, o que é que eu posso fazer? Ó, acabou, não tenho produção, não tenho faturamento, isso aqui vai em cascata, eu tenho tudo de curto prazo. Saiu a decisão também da Log, né? Isso aí ficou famoso, circulou os WhatsApps aí. A Log teve uma decisão judicial para reintegrar, acho que 7 funcionários de entregadores. O outro foi 200 funcionários, 250 funcionários que ele demitiu. Tá. E aí o cara para e pensa: como é que eu faço com os meus funcionários? E eu acho, Pedro, que na minha posição e na sua posição, que muitas vezes nós tomamos a boia de segurança do cliente, quando ele nos procura, ele já está num ambiente que ele não consegue enxergar direito o que está acontecendo, a gente de fato precisa estar fora da caixa. São duas coisas muito importantes. O primeiro é, juridicamente, a gente pode encontrar o que se chamava no passado de brecha na lei para poder lhe ajudar, mas na verdade, se você não compreende que a sistemática da lei ela precisa estar em consonância com a dinâmica empresarial, você pode tomar decisões extremamente equivocadas. Então, assim, se nós estamos num cenário de curtíssimo prazo, para mais ou para menos, ou seja, eu tenho aí um cenário muito curto, eu não sei o que, é que vai acontecer, se o mercado vai reabrir, se eu vou conseguir retomar normalmente as minhas atividades. Mas eu também não sei se eu vou permanecer nessa situação. Então, se você começa a demitir de forma indiscricionária, a chance de retomada, que eu e você sabemos, é muito pouca, porque uma empresa é composta por pessoas. A equipe é que nos leva aonde nós estamos. Então, se você começa tão somente com a decisão irracional de reduzir custo a qualquer custo, talvez essa redução inicial ela impacte na retomada, se porventura for daqui a 40 dias, 60 dias. Você vai estar perdendo uma curva de aprendizagem absurda com essa equipe. Então, o cliente chega com a gente com esses questionamentos. Eu acho que nós não estamos aqui para incendiar, porque, não, vamos demitir, vamos ajuizar uma ação, vamos ajuizar uma consignação. Não é assim. Senta, escuta o assessor financeiro, tenta enxergar como a gente modela. Ontem eu tive a participação de um empresário aqui que eu estou fazendo isso. Eu estou tentando dividir um pouco a discussão com assessores técnicos de gestão, recursos humanos, finanças, inovação, e tentando trazer gestores para poder falar um pouco de turnaround setorial. Então, como é que é a perspectiva do cara da construção civil, do cara do tecnologia, de quem trabalha com serviço, saúde, para poder a gente conseguir dividir um pouco aqui essa bola. E esse cliente nosso que a gente convidou, ele um relevante construtor no Piauí, e o que foi que esse cara fez? Ele chamou todo mundo há duas semanas atrás, renegociou com os funcionários dele, estabeleceu uma estrutura de home office e de parametrização de custo, foi alongar a dívida dele, chamou os bancos, os credores, os fornecedores. O cara antecipou o cenário e ele conseguiu colocar em prática, pelo menos aí, o curtíssimo prazo. Isso quer dizer que ele não vai ter que fazer nada? Não. Ele precisa monitorar essa situação, porque vai acontecer logo mais uma modificação do cenário, seja para retomada ou para aguardar ainda em isolamento, que vai impactar de novo, novamente, no curtíssimo prazo.
Então, a primeira coisa que eu falo assim, legalmente vai fazer o quê? Nada. Sentar e ler os seus contratos, estabelecer prioridade na sua cadeia de suprimento, na sua gestão de pessoal. A partir disso, vamos aí analisar o que é o caixa, o que é que a empresa tem, como é que ela vai se reinventar diante desse cenário. E aí sim, a gente passa a analisar as implicações contratuais e legais para as medidas para manter sobrevivência, mas, sobretudo, capacidade operacional e força para a retomada, se isso acontecer num espaço de 2, 3 meses, entendeu? Esse é um primeiro momento. Washington, fantástico. Então, vamos lá. Eu gostei muito, a gente conversou sobre isso mais cedo. Eu estou entendendo que é o seguinte, a primeira providência, pelo que eu estou entendendo, é a gente mapear, ajudar o cliente, inclusive, né? No seu caso aí, nas suas discussões, eu também aqui, mas quem não tem cliente, quem é o próprio sofredor dessa situação, é entender o cenário, não é isso? A primeira providência é essa. Vamos com calma, vamos entender o cenário. Ponto. O primeiro ponto é entender o cenário e ele aceitar a crise. Ele aceitar que existe um problema hoje. Ele aceitar que, de fato, o ambiente já não é o mesmo, ele é instável, ele precisa aceitar que ele não está navegando em águas tranquilas e que ele não conhece. E um ponto importantíssimo, que eu falei isso, acho que tem uns 3 dias, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente. A gente tem que ter uma capacidade de se reinventar e ressignificar muita coisa. Então, você, empresário, não tenha medo. Eu costumo dizer que, como está tudo parado, Pedro, eu não sei se você concorda comigo, né? E todo mundo fala que, para um advogado, eu estou muito fora da escritura própria da lei. Eu tento dizer o seguinte, para você, amigo, que está nesse momento de isolamento, você está sendo forçado a se criticar. Olhe a sua operação, converse com o mercado, tente contactar com alguns outros assessores, perceba se você pode remodelar a sua operação, se tem algo ineficiente que você não conseguia porque estava em pleno vapor, alterar e que você pode alterar agora, sem muitos danos, porque ninguém vai sair do mesmo tamanho, da mesma forma, assim que terminar. Então, compreendendo a crise e aceitando que você precisa se remodelar, eu acredito que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Então, aceitar e passar a mudar o mindset para trabalhar nesse sentido, eu acho que faz toda a diferença. Eu tinha um outro ponto aqui nas minhas reflexões, que é o seguinte, uma vez que eu entendi o cenário, aceitei que existe uma crise, como você falou, aceitei que o que me trouxe até aqui não é o que vai me tirar daqui, ou que vai me levar no caminho adiante. Especificamente sobre a crise, eu tenho uma ponderação e uma reflexão que é a seguinte, eu preciso entender quais são os meus objetivos, uma vez que eu compreendi tudo isso e entendi qual é o cenário. O meu objetivo pode ser simplesmente sobreviver. Então, o que eu quero fazer para sobreviver? Mas os meus objetivos também podem ser, e talvez devessem ser, como é que eu saio melhor desta crise? Que aí, acho que encaixa bastante no que você está falando, né? Olhar isso e tentar refletir, aproveitar até a quarentena para refletir, ver quais são as melhorias que eu posso implementar na minha empresa. E, para mim, é muito importante entender o que a concorrência está fazendo. Porque o fato é o seguinte, a crise vai passar. Vai levar 3 semanas, 1 mês, 3 meses, algum tempo vai passar. É muito importante para mim entender, e o empresário que está pensando com essa cabeça, entender como é que eu faço para daqui 3 meses sair melhor do que a minha concorrência. Ou seja, tomara que minha concorrência quebre toda, mas eu não, eu sou mais esperto, tomei as providências melhores e vou sair... É o filme do Forrest Gump lá, que ele é o único sobrevivente do furacão no barco, todo mundo sabe, lembra dessa história, né? No barco pesqueiro dele lá de Camarões, e ele vira o único cara da indústria, o único cara que tem camarão, e dali para frente ele é monopolista por algum tempo no mercado, ele usa o ganho dele nesse tempo para reinvestir no negócio, cresce e vira o maior cara de camarão do sudeste americano. Então, eu me questiono muito isso. Como é que eu, empresário, ou meu cliente, faz para sair dessa crise melhor do que os concorrentes dele? Talvez em termos relativos, pior do que ele está hoje, evidente, mas relativos a ele mesmo, mas em relação ao mercado, ele tem que tentar sair melhor. Essa é uma ponderação que eu faço. O que você tem a dizer quanto a isso, Washington?
Eu vou responder isso trazendo uma digressão ao que nós passamos há 2 anos atrás na greve dos caminhoneiros. Eu não sei se você se É um bom ponto. recorda. Isso aí, quando você estava falando, estava pintando greve dos caminhoneiros na minha cabeça. Quando a gente enfrentou a greve dos caminhoneiros, a gente sentiu bastante, o mercado sentiu muito, assim, toda a parte de logística e suprimento foi extremamente afetada, e o mercado só respondeu nesta crise depois de 6 meses. Não sei se você se recorda disso. A gente começou a sentir um retorno para a normalidade pós 6 meses de greve. Então, perceba que aquilo nos trouxe algumas reflexões, né, sobretudo modal, de logística e de escoamento de produção. Então, se questionou bastante como melhorar, como incentivar novos modais, como é que o governo iria enxergar tudo isso. Então, a gente tem visto aí no último ano, ao menos, muito trabalho para poder se retomar aí o projeto das ferrovias, melhorando as estruturas de portos, cabotagem. Então, de alguma forma, o mercado se reinventou, passou a se orientar de forma diferente. Mas ele teve uma curva de retorno. Então, nessa nossa crise, a gente naquele momento, você tinha uma parada específica, né? Você tinha ali os caminhoneiros, que afetava toda a cadeia, mas, de alguma forma, você tinha como se mover ali dentro de um mercado, uma cadeia abaixo. Quando você enxerga hoje todo mundo parado, essa curva para retorno ela ainda é maior. Né? A gente, se parar depois de 3, 4 meses e retomar, daqui que a gente volte... Você tem razão, mas a greve dos caminhoneiros, quanto tempo ela durou? 2 semanas? 3? Eu não lembro agora. 2 semanas, né? 2 para 3, alguma coisa assim. Se a gente tiver uma crise aqui da quarentena e tal, de 3 semanas, nós já estamos com 2 semanas, né, nessa situação. Oficialmente uma, mas são 2 semanas aí. Na maioria dos estados, municípios, pelo menos. Se a gente ficar em 3 semanas, 4... eu acho que vai ter uma similaridade grande com a época da greve dos caminhoneiros e a retomada que a gente teve. Foram 9 dias, né? De 21 de maio a 30 de maio. Perfeito, então. Isso aí. Imagina. Então, na minha cabeça é um pouco isso. Se a gente ficar em 3, 4 semanas de quarentena, porque ninguém sabe se vai voltar na Páscoa, se vai voltar, se vai voltar um pouco antes, um pouco depois. Mas talvez a gente tenha um processo de retomada parecido ao da greve dos caminhoneiros. Muito provavelmente, você tem razão, um pouco pior, porque provavelmente vai ser mais do que 2 semanas e pouco, que foi a época lá da greve dos caminhoneiros. Mas, realmente, se for 3 meses, aí nós estamos falando de uma retomada realmente muito mais lenta, muito mais problemática, né? E eu vou lhe ser muito sincero, Pedro, o que é que eu tenho pensado? Hoje eu conversava com uma head de uma Big Four, enfim, sobre vários projetos, e no fim eu falei, vem cá, você que tem uma rede, né, mundial de informação, vocês discutem a nível global, como é que você está enxergando tudo isso? E assim, o nosso cenário, sem dúvida alguma, a gente entrou em 2020 com uma outra perspectiva. Era o ano, né? Era o ano em que o Brasil decolava, era o ano em que as reformas trariam efeitos. E eu estou vendo muita gente falar, 2020 acabou, eu mesmo me peguei falando isso, e na verdade não acabou. Para ser completo, 2020 veio com o dever de casa, se reinvente. Né? Então, você agora está num período compulsório de reflexão para você amadurecer o seu negócio. Talvez estivesse dando tudo muito certo, mas sempre que você pudesse enxergar alguns ambientes que são necessários. Por exemplo, eu estava falando, hoje a gente está aqui numa live, a gente falou aqui sobre não chegar atrasado, sobre a eficiência dos calls. Eu tenho trabalhado muito mais em casa do que... Não, essas 2 semanas, para mim, foram super produtivas. Super produtivas. Individualmente, super produtivas. Então, como empresa, as empresas que eu supervisiono, que eu tenho relação como cliente e tal, a gente sentiu muito a parte das vendas. A gente sentiu vendas. Isso realmente é um baque. Mas até agora eu estou tentando olhar como oportunidade. Estou fazendo a live aqui que eu nunca fiz. Se não fosse o coronavírus, eu não estava fazendo isso. E é um canal bacana. A gente tem 39 pessoas, 40 pessoas que estão interessadas no tema, que a gente pode compartilhar conteúdo e trocar experiência, que é talvez o mais bacana de tudo isso. Né? Você falou de vendas, eu estou com um cliente que ele está fazendo experiência online. Ele está vendendo imóvel sem então, você me contou isso aí. loja.
Você me contou isso aí, eu fiquei fascinado. Você quer discorrer um pouquinho mais sobre isso, Washington? Porque eu fiquei fascinado, até porque eu tenho um cliente que tem essa questão também de vender imóvel, real estate, e online, a sensação que eu tinha é que é um desafio enorme. Você descreveu para mim um cliente seu que conseguiu, porque eu vou voltar aqui nas minhas ponderações de medidas de crise. Então, para mim, a primeira era entender o cenário, a segunda era traçar quais meus objetivos como empresário ou para o meu cliente dentro desse cenário de crise. E a terceira, para mim, antes de olhar corte de custo, que é o que você falou, o seu cliente vem aí, não, eu preciso demitir os funcionários, eu preciso não pagar salários, imposto, bancos, etc, etc. Mas, para mim, a primeira coisa que tem que ser investigada é como é que eu sustento a minha receita? Né? Como é que eu busco oportunidades de sustentar minha receita ou fazer novas receitas com online, com delivery, com o que quer que seja. E aí você trouxe esse exemplo na nossa conversa mais cedo, que é o seu cliente já tinha um sucesso anterior a essa crise do coronavírus e que está conseguindo sustentar as vendas dele de imóvel, que é uma coisa que, na minha cabeça, a pessoa não compra sem visitar. Fala para nós aí. E isso é o mais importante, porque o que é que eu venho desenvolvendo, Pedro? Acho que a gente já bateu um papo profissionalmente, né, fora desse ambiente turnaround, de um investimento meu, pessoal, em desenvolver mercado norte e nordeste, na parte de governança corporativa, preparar o cara para negociar com o mercado mais qualificado de dívida, ou seja, a gente melhorar tanto a estrutura de dívida dos clientes, que às vezes ela não acompanha ciclo de caixa, é sempre descasado, por isso essa necessidade de a todo momento dívida nova, e o cara ele nunca consegue encaixar. Então, a gente começou a fazer um trabalho muito, muito bacana e eu encontrei pessoas muito boas no meu caminho. E aí eu conheci uma galera da Pixerama, um pessoal do Espírito Santo, eu sempre digo que os caras são aceleradores de negócio. Se o seu negócio está vendendo mal, se você está tendo dificuldade de pensar o seu negócio, remodelar ele, são esses caras. E tem muito exemplo bacana deles por aí. E eles me apresentaram algumas empresas que a gente acabou visitando. E uma delas é uma empresa que está no oeste da Bahia. E, enfim, a gente conheceu um baita empreendimento com uma empresária bastante jovem que, nesse momento de crise, ela simplesmente não tinha visita, mas eles têm uma interação muito grande no ambiente virtual. Então, mídias sociais, conversando, batendo papo, interagindo com o cliente. E ela criou a visita remota. Ou seja, ela faz uma live com o cliente dela e ela vai mostrando o condomínio, mostrando o apartamento, o decorado, as plantas, a área comum, e ela começa a interagir com o cliente, fazendo com que ele possa ter essa sensação. Ela vai com o telefone dela mostrando? Assim? Com o telefone dela, manda foto. Você sabe que eu aluguei um apartamento em Cambridge, quando eu fui morar lá para estudar, já tinha minha família, minha esposa, minha filha, pequenininha, a primeira, né? E eu aluguei um apartamento com um colega da faculdade, que eu conheci online, fazendo o tour do celular dele. Aí eu olhei e falei, não, faz sentido. Fechei. Eu fiz um contrato de aluguel de milhares de reais, me comprometi num contrato de aluguel online. Quer dizer, não é tão absurdo assim, né? Mas é isso, aí talvez... A diretora de arte aqui, de produção, avisou que a minha mãe entrou online. Temos aí uma mãe. Um abraço para a mãe do Pedro. Não podia perder esse momento. Parabéns pelo filho. Alguém tem que achar ele bonito. Pô, lógico, agora eu tô realmente bonito agora. Minha mãe faz o mesmo comigo, cara. Eu aceito, é isso aí. É importante a autoestima, mas continua contando sobre a sua cliente aí, que é formidável esse tempo. E ela aí fez a primeira experiência, vendeu um apartamento, repetiu a dose, vendeu novamente e consolidou essa prática. Então, hoje ela está adaptando para poder criar esse ambiente e ela está sendo referência para outros construtores incorporadores. Rapaz, eu acho que esse momento vai nos forçar a testar. Vem cá, se você não fizer nada hoje, Pedro, se você resolvesse ficar em casa hoje, a gente ia fazer o quê? Eu tô em casa, só para deixar claro. Não, se fosse ficar somente em casa, sem fazer nada, você podia estar no sofá vendo televisão. Mas você está testando aqui o Instagram. Você está testando comunicar,
ter pessoas interagindo. Ou seja, você está com tempo livre para fazer aquela brincadeira que a gente sempre vê, né? Testa para ver se dá certo. Só que agora você está sendo obrigado a testar. E você não vai ser condenado porque testou, porque o mercado também não está sabendo reagir. O cara está em casa querendo ver o apartamento. Ele quer tentar consumir. Pra você ter ideia, nós tivemos a Moody's publicou, e a gestão 4.0 também publicou aí o estudo da Moody's, que eles colocaram lá, na verdade foi a Elo que publicou, não foi nem a Moody's, foi a Elo. A Elo publicou um estudo de faturamento, né? Assim, como foi o faturamento pelo menos aí nas últimas 2 semanas, dos principais setores. Supermercados, drogarias e farmácias tiveram crescimento de faturamento. Eu vi isso aí, eu vi esse estudo aí. Eu vi esse estudo, crescendo 30%, 40%. Pois é, então, quando você enxerga tudo isso, quando você percebe essa estrutura, você percebe, pô, o mercado continua consumindo. Quando você olha para sistemas como Rappi, iFood, você está tendo um movimento desse sentido aqui, ó. Você começou a consumir e usar esse serviço. Teve um relatório emitido pela Zoom, aquele aplicativo de fazer videoconference, webinar, todo mundo, XP, Caixa, está todo mundo fazendo webinar usando o Zoom. O crescimento da plataforma é absurdo e todo mundo colocando muita informação positiva de interação, porque você tem um ambiente mais organizado, ou seja, você consegue silenciar, você consegue interagir, consegue filtrar pergunta e consegue ser mais objetivo, ou seja, um ambiente digital que tanto nos afasta, porque a gente tem uma reclamação constante de família, de amigos, que a gente está sempre afastado no celular, no WhatsApp, no e-mail, conectado, é o mesmo que está permitindo que a gente, na verdade, volte ao patamar de conexão para que a gente mantenha as relações alimentadas. Então, você tem esse ambiente digital que tem que lhe favorecer, né? São 7 bilhões, na verdade nós temos 4 bilhões de pessoas com acesso à internet. Ou seja, você tem um mercado potencial de 4 bilhões. Como é que você vai interagir com ele? É isso mesmo. Agora, Washington, são 8, nós temos 36 minutos aí de live, temos mais 24 minutos aproximadamente. Eu queria trazer aqui, ó, tem alguns comentários que subiram na tela aí. Você também vê os comentários na sua telinha aí? Vejo. O Marcos Ramos falou, olha, meus clientes têm caixa zero, são empresas em distress, caixa zero, não é nem 27 dias, é nenhum. Então, é morte instantânea. Como é que faz para providências legais para uma situação dessa? Além de buscar manter as receitas, é óbvio, mas aí uma situação dessa, você precisa frear as despesas, os desembolsos imediatamente. E aí não tem como você fugir de sentar para negociar com os seus fornecedores, com o seu sindicato, se tiver, os seus funcionários, os bancos, e rever os contratos de aluguel, de tudo. E aí cai muito nessa situação legal que você estava falando um pouco antes. Você quer ajudar o Marcos Ramos aí, Washington? Claro, só poder a gente ajustar aqui Só lembrando aqui uma informação que eu tive discutindo um seguro alguns dias atrás. Os seguros, a maioria deles, tem lá naquelas letrinhas miúdas, que é difícil de ler, que eles não cobrem muitas vezes desastres naturais, né? E não cobrem também pandemia. A maioria deles tem essa cláusula. Então, é mais uma dificuldade aí para se sustentar nesse momento, né? E aí você, como especialista de várias coisas, como você estava falando antes, né? Não dá para ser uma coisa só, principalmente num momento como esse. Como é que faz para orientar um cliente que fala, pô, eu tenho um seguro aqui, mas contra lucros cessantes, um D&O, eventualmente, de uma empresa, só que ele não cobre pandemia, não consigo nem pedir um dinheiro do seguro, da seguradora para me ajudar. Te pus no canto aí, no corner, né? Ajuda o Marco Ramos. No canto, na verdade é o seguinte, hoje você tem um problema, você vai ter um problema, 2 problemas hoje, né? Você tem aí a questão da implementação contratual, isso aí sem dúvida alguma você vai ter dificuldade. Você tem judiciário hoje suspenso, muita atividade suspensa, né? Então hoje você vai litigar em que sistema, né? Em que ambiente você vai, porventura, tentar estressar. Você vai ter que chamar o seguro para a mesa. E o que é que vai acontecer? Eu estava lendo também aqui, assim, porque é bom separar, Pedro, que a gente tem dois movimentos muito importantes. Tem coisas que angustiam o brasileiro e, sobretudo, o empresário, que é a questão
coisas que são imutáveis, né? O salário do empregado e o boleto do fisco. Isso para ele é algo impensável. Como é que ele mexe nisso? Então, o governo tem tratado questões como essa, suspendendo aí pagamentos, postergando datas, suspendendo atos executórios, e o governo federal editando medidas provisórias para tentar autorizar a suspensão de contrato de trabalho, redução de salário, redução de jornada, concessão de férias. Então, esse ponto são questões contratuais obrigacionais, na verdade, que o Estado já está se encarregando de tratar. Questões como você perguntou, a Siri quer participar do call. Questões como contratos de seguro, a gente vai ter que analisar caso a caso. Né? Cada pólice cobre uma determinada gama de sinistros e classificar esse sinistro de modo a você ter o pagamento do prêmio, a gente vai precisar discutir. E se a gente parar para pensar que o problema ele é sistêmico, ou seja, todo mundo está passando por isso, imagina a quantidade de acionamentos que as seguradoras estão tendo nesse momento. Né? Então, até a própria orientação, hoje eu estava percebendo que existem gatilhos da legislação para muitos cenários como esse, e que as orientações das próprias agências governamentais estão vindo erradas. Né? Eu não sei se você chegou a ver hoje. Como o que, por exemplo? O governo federal chegou a dizer, em cadeia nacional, que a questão de suspensão de contrato, demissão de funcionário, não pagamento de salário, que as empresas deveriam ir contra o Estado para que o Estado ressarcisse, porque elas não têm culpa disso, baseado lá no artigo 486 da CLT, que fala justamente sobre isso, e que, na teoria do direito, chama-se fato do príncipe. E o que é fato do príncipe? É algo que o Estado decidiu e que teve impacto na vida do particular, e, portanto, o particular poderia requerer do Estado uma indenização em razão disso. Tá? Só que esse mesmo artigo lá embaixo tem dizendo que se o Estado promoveu qualquer ato que prejudique o particular, mas não em detrimento do interesse dele enquanto Estado, mas da coletividade, que não se aplica esse artigo. Ou seja, você não vai poder ir contra o Estado, porque o que está acontecendo agora é para o bem da coletividade. Esse isolamento é um isolamento para conter uma pandemia. Não é para poder, porventura, desapropriar uma determinada área ou ter uma determinada obra pública ou intervenção que esteja ali dentro do cronograma de intervenção de Estado de forma específica. Isso aqui é uma coisa mais global. Então, se a gente tem agências governamentais batendo cabeça para conseguir, de fato, capitular o que seria dever ou não do Estado indenizar, o que seria ou não algum excludente ou algo que, de alguma forma, desonerasse o empresário, quiçá, contratos de seguro com inúmeras cláusulas que devem ser equilibradas e balanceadas no pagamento do prêmio, para poder, nesse momento, diante dessa circunstância, e todo mundo acionando ao mesmo tempo, se isso seria uma condição de pagamento de prêmio. Então, aí é caso a caso, aí não tem jeito, a gente tem que analisar contrato por contrato, apólice por apólice, para poder chegar lá. Ô, Washington, podemos seguir, subiram várias questõezinhas aqui que eu achei muito relevante aqui. Então, o Marcos Ramos, ele e outros que comentaram aqui fizeram questões no sentido de, pô, como é que eu faço, né? Surgiram duas questões aqui, Vieira e mais não sei quem aqui, falando o seguinte: a minha empresa, a empresa que eu cuido, a empresa que eu gero, ou a minha empresa, eu já não pago imposto, né? Eu já não pago banco. Então, assim, essas medidas dos bancos de vamos aceitar um standstill com mais facilidade, ou do governo, não, você pode atrasar aí o recolhimento de impostos por 3 meses, isso aí não me ajuda. O meu problema principal aqui eu estava vendendo o almoço para pagar a janta, eu basicamente pagava os compromissos com funcionários e com fornecedores essenciais e descontava a duplicata para fazer isso, descontava com os FDICs. Aí agora os FDICs não descontam, pararam também de descontar, porque querem ver como é que vai ficar esse negócio, a liquidez dos papéis descontados subiu enormemente. E como é que eu faço? Essa é uma questão que tem vários nossos ouvintes aí e telespectadores trazendo para nós tentarmos resolver. O que você acha disso? Como é que faz? Na minha cabeça, se não conseguir achar essas criatividades que a gente estava falando para manter receita, e aí às vezes você acha a criatividade para manter um pedaço da receita, o outro não, o resto infelizmente, a empresa tem que congelar mesmo, parar de pagar tudo
e congela e espera voltar. Eu não tenho outra solução que não seja essa. Só para poder acompanhar aqui, Pedro, que eu vim aqui para as perguntas, o Restructure Die aqui está perguntando se a gente pode ter redução de jornada do empregado, né? E como é que faz. A gente emitiu um relatório que é o seguinte: nós temos lá na CLT dos artigos 500 a 504, que é chamado força maior, e lá existe a previsão de possibilidade de redução de salário, tá? Então, reduzir salário já está previsto. A redução de jornada, a gente está lá com a previsão também de redução de jornada, cômputo para banco de horas. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Você pode reduzir a jornada, porque de repente você não tem sequer como alocar seus funcionários. Home office, determinadas atividades, home office, infelizmente. O setor produtivo, indústria, tal, não dá para fazer home office. Então você tem aí algumas coisas que permitiriam você reduzir essa jornada. Mas a própria legislação, em casos de força maior, que é isso que a MP 927, 928 acaba trazendo, a questão da força maior, o que demandaria a propositura da MP para tratar questões relativas a férias coletivas, antecipação de férias, suspensão do contrato de trabalho, redução. Então, você pode fazer a redução e você pode ir para o banco de horas, ou seja, você reduz a jornada, você reduz o salário e você pega isso e faz o banco de horas. Se ele, assim, o governo federal editou a MP 927 e editou a 928, porque permitia a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses, aí fez uma mudança. Então, mas ela não alterou substancialmente nesse ponto. Então, a gente hoje discutia isso, né? Assim, se eu, porventura, suspendi 50% da jornada, eu posso tentar trabalhar isso no banco de horas e tentar trabalhar essa recomposição depois de tudo isso passar, de alguma forma, ajustar com o funcionário. E a gente tem uma previsão na MP 927, que é a questão do acordo de trabalho individual. Ou seja, você vai tratar isso caso a caso com o seu funcionário. Então, olha, eu vou reduzir sua jornada, vou estabelecer um banco de horas. Lembre-se, e eu detesto falar isso, mas eu preciso falar porque eu preciso ser honesto com vocês, né? Eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de trabalhar com companhias brasileiras e tenho a oportunidade de assessorar companhias estrangeiras no país, né, de alguns segmentos. E fui professor de Direito durante 5 anos, saí por uma questão profissional, a advocacia estava tomando muito meu tempo, mas sempre tive uma paixão pela academia, sempre gostei de ensinar. E eu sempre ensinava que o Brasil, a gente vai estudar fontes do direito, Pedro. E aí você vai lá, lei, doutrina, jurisprudência. E aí você fala assim, como é que eu fecho um diagnóstico e digo, faz isso que dá certo? Não tem como. No Brasil, você não tem como fechar um diagnóstico em situação alguma, porque um tribunal decide diferente do outro, um juiz desconsidera uma lei, o outro considera. Então, isso aí. Possivelmente, eu até tenho até publicado no meu Instagram, a gente fez uma palestra sobre a reforma trabalhista, falando sobre alguns temas, e eu sempre disse, vai com calma em tudo isso. A MP 927, 928 está aí, a gente tem aí uma licença poética em razão do estado de força maior, mas não aplica de qualquer jeito, não tenta dar um de sabido, não tenta utilizar esse momento para ter um grau de oportunismo muito grande, para reduzir custos desnecessários, porque isso vai lhe custar muito caro. Né? A gente tem aí já decisões judiciais não suspendendo obrigações tributárias, nós temos questionamentos em recuperações judiciais para tentar suspender pagamento de plano. Se a gente não conseguir justificar que, de fato, o nosso caixa está impactado porque o nosso faturamento parou, a nossa cadeia de suprimento cessou, que nossa operação ela está de fato fragilizada, a gente não vai conseguir justificar muitos atos que vão ser daqui para frente. Ou seja, o que eu estou dizendo para você é não agir? Não, haja. Mas tenha cuidado para que você não age em excesso, tentando ter proveito. Porque, por exemplo, nós temos 2 semanas de pandemia. Eu estou vendo todo mundo notificando, suspendendo pagamento de boleto, fazendo abaixo assinado, tentando parar as coisas. Calma, cara. A gente está aí na 2ª semana. Já não é momento da gente criar, é lógico, é momento de se pensar como contingenciar, porventura, um boleto que não foi pago, ou um recebível que, porventura, está próximo a vencer, se você vai ter caixa para pagar, ou se você precisa fazer uma escolha naquele momento. Eu pago quem? Eu pago
o cara que fornece para o meu escritório lá material de limpeza, ou eu vou pagar o cara que, porventura, fornece lá a consulta de TI, que nesse momento não pode parar de jeito nenhum. Então, fazer essa mensuração, acredito que vai ser algo muito importante se, porventura, lá na frente for questionado qualquer comportamento com base nessa legislação episódica, né? Então, é muito importante aí para várias perguntas que apareceram aí, acho que isso ajuda a responder. Trabalhar com o bom senso e a orientação de negócio, o que é melhor para o seu negócio, sempre na boa fé e com a razoabilidade devida para gerir o negócio, e depois buscar o respaldo jurídico e buscar a compreensão e o bom senso também do judiciário para entender que você estava ali numa situação adversa e precisou fazer aquilo, né? Você não teve nenhum objetivo de ter um ganho pessoal, extraordinário, simplesmente as condições te levaram a tomar aquela medida pensando no bem maior, né? Tem que confiar no judiciário também. Eu vi recentemente aí também, circulou os WhatsApps aí de quem está nesse mercado, decisões judiciais aqui em São Paulo o judiciário permitindo empresas que tinham obrigações trabalhistas de acordo com o seu plano de recuperação judicial suspender, pagar menos, tal, né? Extrapolando o limite dos 12 meses, inclusive. Quer dizer, o judiciário, ele olha para... Na fé de que há um juízo, um juízo julgando o seu caso com algum bom senso e algum conhecimento da situação, se você agiu com boa fé e com os bons argumentos, você consegue seguir a vida, não é isso? É isso que você está tentando dizer para nós, não é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente não... Eu acho que o tempo do cara que ganha vantagem em pequenas brechas está mudando, cara. A gente vai ter aí um tratamento muito bem feito pelo judiciário no controle dos excessos agora. A gente tem aí postergação de tudo, todas as nossas obrigações. Por exemplo, tributo já está... essa demanda do mercado, a gente já tem aí flexibilização das legislações trabalhistas. Eu acho que a gente precisa trabalhar com critérios objetivos é o seguinte, eu vi o Rio Structure Die falando aí, Washington, mas a gente tem que ter ali a questão do stop loss, tem que fazer um controle ferrenho. Eu concordo, a gente tem que fazer o controle ferrenho. Mas que controle é esse? Você sabe se segunda-feira o presidente da República não vai tirar o estado de calamidade, os municípios vão voltar a funcionar normalmente? Tudo bom. E aí, você vai fazer como? Então, assim, é um remédio de curtíssimo prazo. Eu acho que se a gente estabelecer um comitê de caixa e um comitê de custo, e se a gente fizer uma análise segunda, quarta e sexta, decisões... É o que você falou, no início. É o que você falou no início. Quando você não tem essa previsibilidade, e a maioria das empresas em distress, principalmente os distress mais acentuados, essa imprevisibilidade, mesmo com um mercado que não tem coronavírus, que não tem nada, a situação da empresa pede isso. Você precisa estar fazendo reuniões segunda, quarta, sexta, pelo menos uma vez por semana, reavaliando o cenário a todo instante e buscando a melhor movimentação. Quer dizer, esse é um mantra aqui, então. Estamos concordando que esse é um mantra para crises extremas e para o coronavírus, para o nosso momento de pandemia aqui, que é o nosso tema, com certeza, né? Está sempre revendo isso. Estamos de acordo. Sem dúvida. Teve uma pergunta aqui também, se pode pedir recuperação judicial nesse momento? Eu tenho a minha resposta, mas você é o jurista aqui da nossa... Não. Eu vou deixar você fazer a resposta, que eu nem prestei atenção. Eu queria só voltar para você, que é o seguinte. Existe um mantra da recuperação que a gente está repetindo. Mas... nesse momento, está todo mundo em recuperação, está todo mundo em stress. Essa é a cabeça. Então, assim, se está todo mundo ruim, como é que a gente vai se comportar? Eu posso, inclusive, tomar a decisão com base no meu fornecedor. Eu posso tomar com base no meu cliente. Eu posso conversar com ele e falar o que é que eu faço. Como é que a minha cadeia está funcionando? Para frente e para trás. Como é que vocês estão pensando? Porque o bitmark olhar para o lado, às vezes nem funciona, porque o cara está tão perdido quanto eu. Então, se eu arranjo critérios para análise, nesse curtíssimo prazo, talvez funcione. Talvez você consiga, de alguma forma, entender qual seria o novo ciclo do seu negócio. Mas pergunte aí o que você perguntou. Não, então, alguém, não lembro quem aí, eu gostaria de dar o crédito para quem fez a pergunta, mas eu não lembro quem foi.
Vieira, Olívia, não lembro, Aline. Mas o fato meu entendimento é que você pode pedir recuperação judicial, sim. O problema é que em muitos juízos não vai ter ninguém para receber sua petição lá. E não faz diferença. Efeito prático da recuperação. Efeito prático da recuperação. Não vai fazer diferença. Você já não está pagando no meio da pandemia. Então, geralmente você entra na recuperação porque você se planejou para isso. É a forma de saída. Os cartórios estão fechados, ninguém vai te protestar um boleto, acabou, tem que esperar. Essa é a minha visão. Você tem suspensão das obrigações tributárias, flexibilização das leis trabalhistas, você tem cartórios fechados, tribunais fechados, não vai ter busca e apreensão, não vai ter bloqueio em conta, você não tem hoje seus credores pentelhando você. Hoje nós estamos numa grande recuperação judicial do Brasil. Nós estamos no stay period aqui. É uma recuperação judicial compulsória. Justamente. O Dória falou, pelo menos aqui em São Paulo, o Dória deu recuperação judicial para todo mundo. Então, todo mundo parado. Então, pode, não vai ter ninguém para receber sua petição e não precisa. Agora, só para poder a gente atualizar, nós temos hoje, nós discutimos o PL da alteração da legislação de recuperação, a gente participou do grupo de trabalho, tá? A gente colaborou no grupo de trabalho multidisciplinar com vários grupos. E agora tem uma proposição de uma recuperação sumária. Fizeram um pedido de adição no projeto de lei, que está lá com o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, para criar uma recuperação baseada no Covid, né? Nessa pandemia. Tem lá um pedido para que tenha uma recuperação fast food, sabe? Você entra, suspende, renegocia de forma linear e vai pagando em parcelas mensais. Agora, de novo, nesse momento não vai fazer sentido algum. Talvez, quando terminar tudo isso, a gente vai ter que ir para falência, gente. Algumas empresas talvez vão nesse caminho mesmo. Essa é uma das questões que eu estava discutindo com meus colegas aí de reestruturação nos últimos dias aí, que justamente se a quarentena durar 3 semanas, é um cenário de recuperação das empresas no retorno. Se a quarentena durar 3 meses, muita empresa vai voltar só para fechar mesmo. Infelizmente é isso. Agora, a gente está faltando 4 minutos, a nossa editora aqui de imagem e tudo mais acabou de me alertar, mas eu já estava ciente aqui, porque eu tenho memória e sou um cara disciplinado. Nós temos 4 minutos aqui para encerrar. Não queria encerrar após o nosso período aqui, nosso tempo. Washington, você quer chegar nas conclusões e suas falas finais aí? Rapaz, continua, os capítulos continuam daqui para frente, né? Assim, estamos terminando sexta-feira, todo dia é sexta-feira, todo dia é segunda-feira, todo dia é domingo, tá todo mundo em casa, então permaneça vigilante, acompanhando as notícias, mas tente, por favor, tente acompanhar informações e canais de comunicação que consigam lhe dar informações precisas. Não adianta histeria, a gente já sabe que o vírus contamina muito, a gente já sabe que existe uma deficiência de leitos, a gente já sabe que o isolamento é para conter. Agora, você precisa focar na sua operação. Comece a ver webcast, comece a ler... Talvez me desligue aqui, viu? Esse cara aqui está falando que falta 3 segundos. Será que